Fala pessoal, está começando mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e esse daqui é um canal focado no empreendedorismo para conhecermos histórias de quem vive isso na realidade e vem trazer para nós aqui os seus desafios e também as suas aplicações dentro dos seus negócios. Então não perde que hoje eu tenho um convidado super especial. Ele é Marcos Palma, joaquinense que mora em Lages há 32 anos, casado com a Giza, pai da Alice, de 9 anos, e do Gabriel, de 11 meses. Ele é formado em odontologia pela UFSC e também acumula diversas especializações: saúde da família, endodontia, ortodontia e implantodontia. Foi um dos pioneiros também na técnica de autoligável, onde ele fez residência na Universidade de Toronto, lá no Canadá, em 2014. Ele é Invisaligner Doctor também. Há 17 anos, proprietário da Clinic Palma, com unidades em Lages e São Joaquim. Então, vem junto comigo conhecer a história do Marcos Palma. Agora sim, pessoal, você que já segue aí o nosso canal, já viu outros episódios, sabem que antes de eu iniciar as perguntas e logo após a apresentação, eu peço que o nosso convidado ele se apresente para vocês, para que vocês conheçam ele. Então, Marcos, conte aí para o pessoal quem que é o Marquinhos. Então vamos lá, Juliano. O Marquinhos, cara, eu sou natural de São Joaquim. Vim embora de São Joaquim para Lages em 1993 com a família, né? Então já tô aí em Lages há um bom tempo. Sou o pai do Gabriel, um bebezinho aí de 11 meses, passa rápido, né? E da minha princesa, a Alice, de 9 anos, casado com a Giza, já há 15 anos. Temos uma família aí linda. Sou apaixonado pela odontologia, né? Uma das questões ali que a gente vai conversar é por que tantas especialidades, é porque eu sou realmente apaixonado pela odontologia e eu acho que a gente consegue transformar a vida das pessoas através do sorriso, e esse é um dos meus objetivos. Sou corintiano doente, né? Tem um palmeirense aqui, mas essa é um assunto para outra hora. Tu reparou que até a minha erva é verde, né? É isso aí. Infelizmente não estamos podendo conversar muito sobre futebol no momento. E cara, eu sou uma pessoa extrovertida, gosto de estar sempre entre amigos, churrasco, janta, é comigo mesmo, tá? Você pode chamar que o Marquinhos tá para todas aí. Beleza. Marcos, você saiu de São Joaquim, você é joaquinense, né? Você saiu de São Joaquim há 30 e quantos anos? 32 anos. 32 anos, né? Como que foi essa trajetória, essa tua saída de São Joaquim para Lages, né? Até escolher a parte de odontologia como profissão? Cara, então, como eu te disse ali, a gente veio em Lages, tinha apenas 10 anos, né? Então, não tinha muita escolha, né? Mas eu acredito que foi para melhorar. Gosto muito daqui da região de Lages, né? Me identifico muito com o pessoal daqui. Eu sempre digo que eu sou joaquinense, eu me considero joaquinense. Tenho minhas raízes lá, muitos amigos lá, mas Lages nos acolheu muito bem, então tenho também um pouco de lagiano aí na minha história. E a odontologia, cara, eu sempre decidi porque seria alguma coisa na área da saúde, né? Desde pequeno eu tinha essa vontade de estar trabalhando, de alguma coisa na área da saúde, medicina veterinária. E aí, no decidir de vestibular, a gente acabou migrando para a odontologia, né? Foi uma decisão, assim, não tenho ninguém na família que voltada para essa área, foi uma decisão realmente que eu sempre me identifiquei muito com a parte da biologia dentro do colégio, enfim. Então, foi onde eu me encaixei na trajetória de escolha de vestibular, né? Você é formado pela UFSC, né? Isso. Depois que você fez a tua formação, você escolheu fazer algumas especializações. Eu deixei anotado que você fez 5 especializações Isso, diferentes. foi bastante, né? Como é que foi o propósito, né, por trás da busca de cada conhecimento, de cada especialização dessa? Cara, então assim, cada uma tem uma história um pouquinho diferente, né? Eu comecei, a minha primeira especialização em endodontia, para quem não sabe, é tratamento de canal.
Quando eu saí da faculdade, era uma área que eu me identificava muito, fiz alguns cursos dentro da própria faculdade na parte de canal, porém eu sentia que faltava a mais para me entregar um trabalho de excelência para os meus pacientes. E aí eu decidi fazer essa primeira especialização. Logo na sequência, eu comecei a trabalhar numa unidade de saúde, um posto de saúde na área do SUS, né? Veio minha segunda especialização, que é em saúde da família. Então, para mim entender também como funciona toda a questão do SUS, né? Para você entregar um trabalho melhor lá dentro da unidade de saúde, acabei indo para minha segunda especialização. A terceira, que foi a parte de ortodontia, aí já foi a questão de oportunidades, né? As demais especializações, ortodontia, implantodontia, a parte de prótese, foi toda a questão de oportunidade. Eu via que o mercado estava me pedindo isso, eu tinha colegas que faziam esse tipo de trabalho dentro do meu consultório, mas eu sou enjoado, eu sou chato com a parte da entrega, do acolhimento do paciente, então eu comecei a ir galgando, né, essas outras especializações para hoje entregar um trabalho completo para o paciente, né? Eu escuto muitos colegas desse cara, você precisa descentralizar o serviço, mas eu ainda não consigo fazer isso. Tem uma questão aqui, tem uma especialização que tu me passou, né? Eu coloquei essa pergunta aqui. Eu também não sabia, né? Até comentei antes de iniciar o episódio aqui, que é a questão dessa tua ida para Toronto, né? Conte um pouco para nós, assim, como é que foi fazer essa residência? Foi em ortodontia autoligável, né? Sim, a ortodontia autoligável, ela é uma área dentro da ortodontia, né? É uma área que eu sou apaixonado, a gente consegue entregar um tratamento com mais qualidade, com mais rápido para o paciente, né? De uma forma mais biológica. E surgiu essa oportunidade, na época foi em 2014 isso. A ortodontia autoligável já tinha uma certa popularidade no Brasil, mas aqui na região ainda era muito pouco difundida. E surgiu a oportunidade através da equipe do Mohamed, né? Ele fez o convite e a gente foi lá fazer com o professor João Voldures, na época, referência mundial aí em questão de ortodontia autoligável. Surgiu essa oportunidade, foi um pouquinho difícil a parte financeira, né? Foi muito rápido esse convite e a gente movimentou todo mundo em casa, né? Na época a gente ainda estava, o consultório, a clínica não estava fluindo 100%, né? Então a gente conseguiu movimentar tudo e graças a Deus deu tudo certo. A gente teve essa oportunidade de estar lá em Toronto, né? Fazendo essa residência com o professor Dr. João Voldures e também trabalhando lá na Universidade de Toronto. Foi uma experiência bem legal, assim. Nessa época aqui você já tinha a Clinic Palma? Sim. A clínica, ela existe, era com outros nomes, né? A Clinic Palma foi nos últimos 2 anos que a gente criou esse novo nome, mas a gente já tinha consultório, já tinha clínica instalada em Lages e em São Joaquim. Eu deixei anotado aqui, há 17 anos já que tem a Clinic Palma, né? Desde a saída da tua faculdade, você já pensava em ter a própria clínica ou inicialmente não? Vou trabalhar no consultório, vou seguir para áreas, talvez, né, área pública ou não? Sempre com o objetivo já de criar o teu próprio consultório. Sim, Juliana. A minha ideia sempre foi trabalhar no meu consultório, trabalhar para mim, né? Eu saí da faculdade e eu já fiz a minha primeira dívida, né? Então, com a ajuda do meu falecido avô, que eu digo que foi um pai para mim também, ele me ajudou, a gente montou já. Então, eu estava com o meu consultório montado antes de ter meu diploma. Então, eu saí da faculdade já com toda a estrutura pronta. E como é difícil esse início, né? Sempre conto uma história que eu estava na rua com meu avô fazendo jogo de Mega Sena e a secretária ligou: consegue vir atender um paciente? Eu saí me quebrando do centro para o consultório porque era um ou outro que entrava lá, né? Então até você aprender, até as pessoas conhecerem você é difícil. E, então eu já tinha essa estrutura montada, mas foi aí que surgiu a oportunidade de vir para o sistema público, né? Que eu digo que foi que alavancou a minha carreira profissional. Ali eu tive a oportunidade de fazer minhas especializações, pagar minhas especializações, porque são cursos caros, a odontologia é cara, né?
Eu falo isso para meus pacientes, eu também acho caro, mas a gente tem que viabilizar e achar a melhor forma possível para trazer aquilo para o paciente, né? E são cursos muito caros, e aí o serviço público me proporcionou a realizar esses cursos, né? Qual que é quando tu montou a clínica ali, esse tempo atrás a gente estava até falando de propósito, eu não lembro bem ao certo se foi o Vinícius que comentou, mas hoje tem a questão dos propósitos, né? Você comentou no início da tua fala ali da questão de transformar o sorriso e tudo mais, né? Qual que é o grande propósito hoje da Clínica Palma? Claro que ultrapassando os serviços, assim. Cara, hoje eu sempre converso e eu gosto sempre de ter essa intimidade com o paciente, tanto que a minha secretária, a última mensagem antes de um paciente comparecer pela primeira vez na clínica é a minha. Eu sempre mando um áudio para o paciente para mostrar justamente esse acolhimento, né? A gente não está falando somente de devolver um dente ou devolver um procedimento estético, a gente está falando em saúde, né? Então eu sempre falo assim, hoje meu propósito é te trazer conforto, trazer saúde, né? Porque os pacientes precisam ter aquela história, né? A saúde começa pela boca, e literalmente, né? Então, entender que isso é importante, né? É você ter esse propósito de você trazer o bem-estar para o paciente, de ele ter aquela satisfação de chegar num churrasco de família no final do ano e a prótese não soltar, ou de ele poder mastigar corretamente, não ter problemas de estômago. Então, o meu propósito hoje é justamente devolver a saúde, o bem-estar do meu paciente. Bacana. Cara, nós vamos chegar agora no bloco 2, que é onde a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de negócios, aprendizados, né? Essa questão da tua residência ali, você ainda fazia parte, você já estava com a clínica montada? Sim, já né? estava com a clínica montada. Como é que foi essa conciliar, vamos dizer assim, a parte de estudante como residente, né, e a vida de empreendedor como dono da clínica aí, porque era início da tua, né, jornada de empreendedorismo ali. Como é que foi conciliar tudo isso? Realmente assim, foi até um processo que eu te disse da criação de equipe nessa época, né? Porque eu precisava de mãos trabalhando por mim para o serviço não parar, né? E é um desafio, né? Você ser o estudante, né? Você tá aprendendo coisas novas e ao mesmo tempo, de repente, você está entendendo que você talvez entregou alguma coisa que não era tão correta naquele momento, ou já tinha técnicas mais novas já disponíveis, né? E foi um momento difícil, porque eu digo que a gente corria, batia o escanteio e corria para cabecear, né? Muitas vezes eu estava no curso, a secretária me mandando mensagem, aconteceu isso, né? Então, uma dica que eu até dou, assim, a pessoa que vai estudar, vai fazer os cursos, cara, desliga o celular. Aquele momento você é um estudante, né? Porque é complicado você ter essas duas frentes caminhando juntas ali, né? E ao mesmo tempo você não pode deixar o teu negócio ao vento, né? Tem situações. Então eu sempre digo assim, a minha esposa me ajudou muito nessas situações, algumas situações que ela conseguia contornar, né? Eu tive sempre boas secretárias. Eu acho que ali é questão de montagem de equipe. As minhas secretárias me ajudavam muito, muitos problemas delas eu dizia assim, resolva, e elas conseguiam me entregar resultados fantásticos, resolver pepinos às vezes que eu não podia instalar, e elas resolviam, né? Então ter uma equipe hoje é fundamental, né, para você prosperar aí. Eu lembro do episódio que a gente gravou com o Dr. Celso, que é dentista também, né? E tem uma fala dele que a faculdade me formou dentista, mas não me formou como empresário, né? Tu percebia muita dificuldade nessa tua transição assim de estudante para empreendedor, dono da clínica? Tu sentiu muita... Sim, cara. Assim, eu sempre conto também essa história. E eu saí da faculdade, eu ganhava na época R$900 por mês para morar em Florianópolis, pagar aluguel, comer, enfim. E de um mês para o outro, 2 meses para o outro, eu saí, eu achei, tô rico, né, cara? Salário da prefeitura lá, um baita de um salário, R$2.300, mas para quem ganhava 900, né? Cara, então assim, a gestão, eu sempre falo que na faculdade ninguém ensinou a gerir meu dinheiro, eu fui aprendendo mesmo levando porrada lá, né?
eu sempre achei, dá para fazer, é fácil, porque tem condições. Então, a questão de gerenciamento de clínicas, eu não sei se isso hoje está na grade curricular da odontologia, mas gerenciamento não só de clínicas, mas de carreira mesmo profissional tinha que ser uma matéria obrigatória dentro das faculdades, porque mas eu vejo muitos colegas com o mesmo problema. O Celso é um colega, um amigo nosso, a gente conversa muito sobre isso, que no começo a gente saiu patinando porque a gente não tinha esse norte, né? A gente saía, dá para gastar, não dá. Então é um problema que eu vejo hoje dentro da grade curricular da odontologia. Você falou ali que, né, você é joaquinense, né, que fala, né, tem o seu amor pela cidade, porque você é nascido lá, né, e foi isso que te levou agora não, já há algum tempo, abrir a clínica lá. Qual que foi essa decisão de agora eu vou expandir em São Joaquim? Cara, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, né, São Joaquim, eu vou voltar para atender em São Joaquim, né. Então meu pai mora lá, a gente tem vários parentes, tios, e eu tenho também grandes amigos lá, né? Inclusive amigos dentistas, né? Amigos de infância que seguiram a mesma profissão que a minha, né? Todos na mesma época. Então surgiu essa oportunidade na época, isso foi em 2013, 2012, 2013, mais ou menos por aí. Surgiu a oportunidade de uma colega minha estar indo embora para Florianópolis e abriu essa vaga de ortodontista na clínica, né? Então são oportunidades, acho que a gente vai comentar até um pouquinho mais para frente, oportunidades e mentor que eu digo, cara, é o cavalo passando encilhado mais uma vez na minha frente. E aí eu decidi abraçar essa causa, né? Na época eu ainda estava na prefeitura em Lages, então eu tive que fazer uma escolha, né? Em largar o serviço público, largar o salário fixo, né? É uma decisão sempre difícil, né? Porque é aquela garantia. Mas, assim, surgiu a oportunidade e eu digo, cara, é a hora de eu voltar a fazer o que eu sempre quis, né? Que era ter esse meu consultório, esse vínculo lá com São Joaquim, né? Porque acabou, com o passar do tempo, eu mantive as amizades, os parentes, enfim, mas se distanciando da cidade, porque minha vida ficou muito em Lages e aí depois, durante quase 10 anos, Florianópolis. Então, eu acabei perdendo esse lastro, esse vínculo com São Joaquim, né? E eu achei que foi o momento, e cara, foi uma bola dentro que eu dei. A gente agora, então você hoje tem a questão da gestão de duas operações, né? Tem que falar um pouco. Eu tive muitos problemas assim na questão quando eu tenho a unidade hoje aqui, escritório aqui em Lages, e eu tentei abrir o mesmo escritório com pessoas e tal em Balneário Camboriú, né? E eu tive muito problema nessa questão de gestão de uma equipe totalmente, eu fisicamente ausente na gestão lá, né? Eu tinha equipe de comercial que depois roubaram até alguns clientes meus e se tornaram concorrentes, né? Eu tinha equipe que daí a gente fazia as ordens, os comandos e não acontecia nada, passava 2, 3 dias e tu ia ver, não tinha acontecido nada, né? Estavam literalmente recebendo em casa, né? Então eu tive bastante dificuldade nessa operação à distância, né? Você tem uma certa, vamos dizer, facilidade porque você vai e vem a São Joaquim. Sim. 2, 3, qual que é a tua idas e vindas? Cara, a São Joaquim? Depende, né? Eu trabalho em São Joaquim fixo uma vez por semana, né? Toda quinta-feira é meu dia de atendimento em São Joaquim. Mas como a gente ampliou agora, a gente acabou saindo dessa sociedade, eu tinha com meus amigos lá, montei um consultório próprio. Então hoje eu entrego todos os trabalhos lá, a parte de implante, prótese, ortodontia, que é o meu carro-chefe em São Joaquim. Então eu aqui então é um dia fixo, mas eu vou outros dias das semanas lá para operar, para, né, entregar trabalhos protéticos, enfim. Mas aí vem uma coisa que você comentou ali, é a equipe, né, cara? Eu sempre tive também lá em São Joaquim grandes parceiros, eu digo parceiros mesmo, na parte de controlar isso. E uma coisa que facilitou muito para mim na questão da gestão é que hoje tudo é online, né? Tudo é na nuvem. Então eu tenho um sistema de gestão de consultório que fica tudo... O paciente entrou lá, eu sei que hora ele entrou, o que ele vai executar, né? Então fica todos os procedimentos listados ali, quanto ele vai gastar, quanto não vai. Então isso me ajudou muito a controlar.
hoje eu acabei saindo e abrindo o meu próprio consultório. Eu digo que hoje eu não tenho uma clínica em São Joaquim, eu tenho um consultório. Então eu trabalho sozinho lá, né? Tenho minha secretária e eu. Não tenho mais ninguém prestando serviços para mim, a gente não tem essa dissociação do serviço lá. Temos algumas ideias aí correndo para ampliar. E aí volta a questão de eu ter essa equipe, né? Treinamento. E pode ser que a gente tenha novos desafios aí pela frente, né? Falando em desafio, né? Quando que teve algum momento, tu tá com 17 anos, né? 17 anos, né? Teve algum momento assim que você pensou assim, vamos dizer, não sei se seria a palavra certa, virada de chave, mas aquele momento que você pensou, agora a Clinic Palma está consolidada. Claro que vai fazer 11 para 12 anos, né, que eu estou, né, nesse trabalho aí, trabalhando com marketing e tudo mais, e a gente sabe que tem os seus altos e baixos, sim. Altos e baixos. Essa semana mesmo eu estou tomando uma bomba, cara. Pessoal, não queiram ter uma conta no Facebook suspensa, vocês não sabem o caos que dá. Mas teve um momento assim que você pensou, agora a Clinic Palma está consolidada? Teve um... Cara, na verdade, foi principalmente esse momento que eu te disse que eu tive que abrir mão do serviço público, né? Foi uma decisão difícil, até porque, como eu vou voltar no meu avô, cara, meu avô sempre foi funcionário da justiça, do fórum, né? E ele sempre teve essa questão de emprego fixo, 13º, férias, e eu tive que dizer não para alguma coisa, né? Eu estava atendendo insanamente em consultório, trabalhava na prefeitura e aquela correria, vai e volta, até que eu acordei um dia e disse, cara, não aguento mais isso, eu não estou conseguindo entregar o meu melhor para meus pacientes. E aí eu decidi lá, vou parar com o SUS e vou dedicar 100% ao meu consultório. Cara, os 2 primeiros meses foi difícil, né? Porque eu tinha aquele fixo que não existia mais. Mas eu entendi, cara, eu comecei a ter o retorno, como eu comecei a atender com mais excelência, como me dedicar mais tempo, aquele valor que eu perdi, né, financeiro, ele entrou tão rápido no meu caixa que eu disse, cara, vai dar certo, né? Como você disse, né? A gente tem os altos e baixos. Às vezes a gente dá aquele passo que se torna um pouquinho grande, retorna um pouquinho, respira, né? Tem meses que são excelentes, tem meses que são ruins. Eu sempre digo que eu adorava dezembro, hoje eu não gosto de dezembro, né? Mas a gente tem as vantagens de ser empreendedor e de ser o dono do negócio, né? Hoje eu tenho minha liberdade de simplesmente, não vou atender essa semana e viajar com a minha família e tudo bem, né? E não preciso ter toda aquela burocracia para sair, enfim, né? Mas tem as desvantagens, que não estou trabalhando, não estou recebendo, né? Eu postei um vídeo esses dias atrás que fazia um pouco dessa associação de dezembro, da questão de chega agora dezembro, é férias, é 13º, né? Para quem tá dentro do sistema de CLT, é legal, né? Tu tem aquela engorda, tem algumas empresas até que tem o tal do PPR, 14º e tudo mais, né? E eu fiz um vídeo, né? Dezembro chegando, 13º, porra, só que esse ano sou eu que pago. Isso é verdade. Para nós, empreendedores, dezembro, eu já tive ano de ter que reduzir a questão do meu Prolabore para poder dar conta de pagar 13º e tudo mais. Porque acumula, né, pro empreendedor. Porque você tem que pagar as férias, você tem que pagar os 13º, apesar das férias, quando o funcionário retorna, né, tem esse abate, né, mas em dezembro você tem que bancar tudo ali, né? Janeiro é um mês... Baixa as vendas, né? Muito baixo. Então, assim, eu digo que dezembro também é um mês relativamente, porque dezembro tem 20 dias, né? Natal, entre Natal e Ano Novo, morre recesso, tudo, né? A galera quer saber de pé na areia e champanhe. E janeiro também tem 20 dias, porque o Brasil volta a funcionar na segunda semana depois do Ano Novo, né? Então, cara, são meses complicados, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Algumas vezes, alguns anos não estive tão bem preparado,
e aí já começa esses fios de cabelo brancos, a barba branca, vem também disso aí. Legal. Cara, tu falou ali a questão de até atendimento no teu cliente, que você prioriza, você manda uma mensagem especial para ele, né? Seja no pré-venda ou no pós-venda e tal. Como que você equilibra essa questão de atendimento clínico, você dentista, e essa gestão da empresa? Tem algum momento assim que você se dedica especial? Não, vou dar um exemplo assim, segunda-feira de manhã eu sou o dono da clínica, vou ver financeiro, né? E aí na segunda-feira à tarde eu sou o dentista, vou fazer atendimento. Como é que você faz essa gestão? Cara, então assim, a gente tem lá na clínica, a gente tem uma estrutura para um local de atendimento, né? A gente tem um projeto para melhorar e para aumentar isso, né? Criar sala para minha esposa atender, ela também trabalha lá na parte de estética, enfim, né? Estamos fazendo uma faculdade de biomedicina aí para aumentar a nossa demanda. Então, no dia que ela está atendendo, que normalmente é na segunda-feira à tarde, uma vez a cada 15 dias, e na quarta-feira à tarde, é o meu dia de fazer gestão. E aí, fazer gestão não é simplesmente o financeiro, eu dou uma geral, né? Eu vejo o que entrou no caixa, pacientes que estão atrasados, pacientes que têm que pagar, vejo questão de laboratórios, como é que está rodando, o que eu tenho que pagar. Então, esses dias eu tiro para mim fazer a gestão, né? Eu digo que é o dia que eu não tenho que fazer nada, mas é o dia que eu mais trabalho, porque eu realmente não paro, né? Hoje foi um dia desses, né? Eu disse, tá tranquila, quarta-feira para mim, cheguei atrasado aqui, porque muitas coisas para resolver, enfim, né? Então é importante, e isso para quem tem a clínica, para quem tem, não digo só a clínica, mas um negócio, né, que seja seu, cara, tem que existir esse dia. Eu falo que o dentista, ele é muito, cara, eu tenho que estar atendendo para estar produzindo, tenho que estar atendendo para estar produzindo. E eu hoje entendo que não, cara, tem momentos que eu preciso parar para estar produzindo, né, para mim organizar. Tem a gente tem um grupo agora, até te falei da CIL, Núcleo de Negócios lá de dentistas, né? Cara, é uma segunda-feira às 7 horas, é um horário nobre no meu consultório, mas eu estou bloqueando a minha agenda nesses dias. Para quê? Para a gente fazer essa gestão lá, tem muita troca de experiência, né? Muito aprendizado. Então a gente teve poucas reuniões, mas eu tive muito aprendizado lá dentro, né? Eu participo ali da CIL também, já coordenei núcleo, já participei da CIL Jovem, núcleo de marketing, agora estou no núcleo de negócio. Mas realmente me aperta essa questão do horário, porque é numa quinta-feira às 8h30. Eu falo, cara, quinta-feira às 8h30 o bagulho tá bombando, né? Então é uma loucura, o WhatsApp já está explodindo, né? Mas a gente tem que fazer essa parte também, é importante, né, para a gente fazer, não só tem network, tem capacitação, tem aprendizado, é bem legal, tá? Eu deixei anotado aqui, Giza, eu não te esqueci. Eu só estou esperando o Gabi ficar um pouquinho maior, que tu vai ter que vir aqui também conversar um pouco conosco. Ele está muito arteiro, né? Ontem estava comendo a ração da nossa eu vi lá nas stories. Tá? Mas eu quero que a Giza também venha participar aqui do episódio. Eu acho importante a gente trazer também histórias de mulheres que empreendem, né? E em especial também o caso, por exemplo, da Giza, né? Que ela é empreendedora, ela é mãe, dona de casa, esposa do Marquinhos, né? Então é legal a gente trazer essas histórias aí das empreendedoras, né? Para que tragam e contam as suas histórias, né? De como que faz para equilibrar 10 pratos girando ao mesmo tempo aqui. Então, Giza, se prepara que vai vir um convite logo aí para você, tá? Cara, vamos passar para a parte do bloco 3 aqui, onde a gente fala um pouco sobre gestão e estratégia. E você fala muito ali, né, na tua fala, ali no bloco 1 e no bloco 2, a questão de equipe, tanto aqui em Lages, quanto na unidade tua lá de São Joaquim. Assim, eu te falar um pouco, eu tô com 2 vagas abertas, acho que vai para mais de mês, assim. Essa semana eu consegui fechar uma vaga para mais um filmmaker aqui para o escritório, mas é difícil a gente encontrar assim o perfil ideal da pessoa, né? Porque às vezes é muito técnico, porém não tem os comportamentos que você espera, às vezes tem os comportamentos legais, porém não tem uma habilidade técnica que você deseja, né? Então, conseguir, né, vincular tudo isso é difícil você encontrar às vezes a pessoa ideal. Então você tem que encontrar o mais próximo àquilo e ir trabalhando, né, passando treinamento e tudo mais, né? O que você busca dentro dos profissionais da Clinic Palma? Cara, então assim, eu te digo, hoje a parte técnica dentro da clínica é minha, né? Então, hoje eu procuro uma pessoa que tenha as características, assim,
de acolhimento, de tratar bem o cliente, de você ter esse retorno, essa empatia, né? Essa empatia. Então é uma coisa que a gente pega no pé, a gente conversa, e eu digo assim, é você tratar bem o paciente, é você se colocar no lugar dele lá, sentir a dor que ele está sentindo, né? Cara, a gente recebeu mensagem ali, paciente dizendo assim, cara, eu tô com vergonha de ir aí pra arrumar os dentes. Eu disse, cara, pensa um pouquinho o quanto essa pessoa não sofre no dia a dia. Então, você mandar aquele áudio, não, vem aqui, a gente vai tratar a senhora da melhor forma possível, né? Então, a minha equipe hoje ela é voltada muito para a parte de acolhimento dessas pessoas, desses pacientes, né? A parte técnica, é óbvio que meu auxiliar vai precisar saber parte técnica, saber esterilizar o material, saber limpar, saber me instrumentar, mas são coisas que eu consigo ensinar, né? Consigo moldar, né? E esse trabalho a convivência, a pessoa ser simpática, a pessoa ter empatia, é uma coisa que já é mais do pessoal, né? Então não adianta eu pegar uma pessoa totalmente tímida, não é porque ela não quer ser simpática, é porque é dela, né? Ela não consegue transmitir aquela... E aí passa muitas vezes, ela é antipática, ela não é legal, ela não é interessante. Então essa questão de montar a equipe, de ter uma pessoa ter essa empatia é um dos principais pontos. E outro, cara, é que como eu digo assim, eu tenho 2 consultórios trabalhando, 2 clínicas, né? Eu preciso que essa pessoa seja extremamente confiança, né? É óbvio que eu não saio largando tudo na mão dessa pessoa de imediato, mas assim, eu sempre digo para meus secretários, cara, você é meu braço direito e meu braço esquerdo, se você faltar, eu fico sem os braços aqui dentro, né? Então, ter essa confiança, saber assim que ela tem que vestir a camisa da empresa mesmo, né? Na parte de gestão, né, nós temos gestão financeira, gestão de pessoa ou gestão odontológica. Qual dessas áreas é mais desafiadora para você? Cara, eu vou colocar 2, né, cara? Gestão financeira e gestão de pessoas são áreas bem complicadas. A gestão de pessoas é justamente você encontrar, né, a pessoa certa que se enquadre dentro do que você quer, dentro do teu perfil. E a gestão financeira, cara, seria até um conselho, a gente vai conversar sobre isso. Eu errei tanto que hoje eu tenho um pé atrás de muitas coisas que eu vou fazer. E a gente continua errando, né? Porque é aquela coisa do mês muito bom e o mês muito ruim, né? Então, você saber equilibrar tudo isso, né? Realmente é difícil, é complicado, né? E você entender que você tem uma empresa não é uma situação tão fácil assim, né? Saber dividir o empresarial do pessoal, né? Isso é bem complicado. Eu lembrei de uma conversa com o Juan do Bistrô, e eu acho que foi até essa semana que eu lancei esse corte no perfil, que ele fala dessa questão de gestão de pessoas, que também é algo que é desafiador para ele. Não na parte de contratação e tudo mais, mas como deixar a equipe dele motivada. Ele até comenta assim, cara, não adianta eu pegar hoje e dar lá R$100 de aumento pro cara, vai dar 2, 3 meses, aqueles R$100 já não vai fazer diferença, né? Eu não posso também ficar a cada 2, 3 meses fazendo reajuste salarial, então isso não é o que o motiva. Então era algo que também era bem desafiador para ele, como que ele manter a equipe, porque ele tem as 3 unidades, né, motivados diariamente, né, e como que você chegar lá e dar aquele start, ei galera, vamos para cima e tal, né, porque a gente sabe que uma coisa é o empreendedor, dono do negócio, né, que tem que acordar com o sangue dos olhos e fazer acontecer, né, outra coisa é o colaborador, ele... por mais dedicado e por mais que ele vista a camisa, né, aquele negócio não é um negócio dele. Então a gente sabe que tem uma diferenciação entre... né, ele entender que talvez... Não, é ele entender, não é nem talvez, né? Esquece talvez. É ele entender que a empresa crescendo, ele cresce junto, né? Essa é o desafio, você mostrar isso, né? E ver vantagens. Porque eu já tive funcionários que às vezes falavam assim, beleza, cara, vai fechar um protocolo lá de R$20 mil, o que eu ganho com isso? Cara, se a empresa crescer, se a empresa estiver bem, a saúde financeira da empresa estiver bem, você vai crescer junto, né? Eu sempre procurei mostrar isso para os meus funcionários. Cara, a gente estando bem, você vai estar bem, né?
Até porque é daqui que sai o teu sustento, não só o teu, o meu também, né? Então tem que estar todo mundo bem, e eu digo, tem que estar feliz, né, cara? Se você não está feliz onde você trabalha, você tem que realmente procurar um novo desafio aí. Você, ali quando a gente fala das tuas especializações, você trouxe várias técnicas aí, como ortodontia, explica o que é a ortodontia autoligável, o Invisalign também, né? Eu sei que lá no teu perfil, lá tu é Invisaligner Doctor, é assim que chama? Isso mesmo. Bonita essa palavra, né? Cara, a ortodontia autoligável, ela é um sistema, eu vou falar mais ou menos assim, para ficar mais simples, de tratamentos mais biológicos. Ele é mais... Então, aquele paciente que tem alguma perca óssea, né, a gente consegue fazer uma movimentação ortodôntica de forma mais biológica. Porque toda ação tem uma reação lá, né? Leis da física. Então, quando a gente vai fazer essa movimentação ortodôntica, a gente provoca certas reabsorções ósseas e dentro do próprio dente ali, né? E o aparelho autoligável, para a gente conseguir um atrito menor, a gente não ter a tal das borrachinhas lá no aparelho, a gente consegue fazer essas movimentações de forma mais sutil. Porém, ele é um tratamento mais rápido, justamente para a gente não ter a borrachinha causando o atrito lá entre o fio e o bracket, o dente, a gente consegue umas movimentações mais rápidas. A grosso modo é isso, né? Então a gente eu sou um apaixonado por isso, a gente consegue expansões ósseas, isso em artigos mostram, né? Então, pacientes que precisariam tratar numa ortodontia convencional com extração dentária, a gente consegue fazer expansões ósseas dentro com um aparelho autoligável e fugir desses tratamentos. Então, é um aparelho que eu gosto muito de usar. É um tratamento diferenciado, tem valores diferenciados, mas a gente consegue entregar um resultado excelente. E o Invisalign daí já é mais comum, Claro. né? Que é aquele transparente, né? O Invisalign, ele é o alinhador, né? É o alinhador hoje, o mais moderno do mundo. A gente, né, tem uma tecnologia fantástica dentro da plataforma do Invisalign. A gente consegue anexar a tomografia dentro do paciente, então a gente consegue fazer um 3D de raiz, movimentações. Realmente é um tratamento muito assim, fora da curva, né? E o melhor de tudo, a gente consegue entregar um prognóstico muito assertivo, a gente consegue ver o resultado no computador, né? É um tratamento que, financeiramente, eu digo que ele não é muito a nossa realidade aqui na nossa região, né? Mas e a gente tem outros alinhadores hoje nacionais que entregam tratamentos muito bons, né? Muito bons. Uma das dicas que eu digo assim, eu não dou um passo muito maior que a perna dentro dos alinhadores hoje nacionais, que eu digo assim. E se o tratamento é um pouco complexo, eu digo, não, a gente só consegue resolver com o Invisalign. Mas eu sempre falo assim, cara, eu faço a ortodontia há 15 anos, a ortodontia convencional, então eu consigo resolver tudo com a ortodontia convencional. Então, cara, estamos um pouco de dúvida, ficou um pouco fora do teu orçamento, vamos para o aparelho convencional, que a gente vai te entregar o resultado certeiro ali, né? Bacana. Ao longo dessas toda a tua jornada aí, quase 20 anos, né, empreendendo e sendo dentista, né? Quais foram os principais, assim, tem algum erro que você tenha cometido ao longo aí que você possa comentar? Não a questão do erro, assim, mas o que ele te trouxe de aprendizagem? Cara, sim, não. Todo mundo erra dentro da profissão, né? E eu sempre falo isso para meus pacientes, eu estou aqui para acertar, não estou aqui para errar. Vou fazer um tratamento errado, né? Mas a gente está lidando primeiramente com biologia, então muitas vezes 1 mais 1 não é 2 lá na biologia. A gente tem essas questões físicas da pessoa, né? Então, e acontece de tratamentos errados, né? E eu sempre digo assim, a atualização é importante, né? Porque você desenvolve técnicas que você diz, aquele caso eu podia ter resolvido dessa forma, mas você não tinha desenvolvido, você não tinha adquirido aquele conhecimento ainda, né? Então, são situações que te colocam, às vezes, em desafios, tratamentos, às vezes, que você olha, não, isso aqui eu não consigo resolver, que eu já tentei fazer, errei e disse, cara, hoje eu não faço mais. Aí eu digo um exemplo muito nítido, cara. Cirurgia de sisos, terceiro molar, cara, eu tenho colegas, amigos meus que se resolvem isso muito melhor do que eu. Então hoje eu não faço. Digo, cara,
não é justo para mim te cobrar um valor que vai ser o mesmo que ele vai te cobrar e eu te entregar um trabalho pior que ele faz. Então hoje eu prefiro te encaminhar para um colega que faz melhor que eu, isso aí. Então é difícil você entender lá no começo que você precisa fazer isso, né? As contas estão chegando, os boletos estão batendo na porta, mas aí é aquela qualidade, o cara é justo, ele está falando a verdade, né? E esse paciente, ele vai te trazer outros pacientes depois. Então, é você entender que isso vai ser benéfico para você em algum momento. Falando um pouco dessa, que tu mencionou agora, a questão da qualidade e tudo mais, né? Lembrei até novamente do episódio do Juan, ali, que eu perguntei para ele, cara, como é que tu consegue manter um padrão de excelência, uma qualidade igual para todos os seus restaurantes? Ele comenta ali no episódio dele, cara, eu compro igual de todos os fornecedores, justamente para manter a questão da matéria-prima igual para todo mundo, né? Pensando um pouco na tua gestão, né? Você faz, né, alguma padronização, você mesmo que atende nas duas unidades, né? Mas existe alguma padronização na questão de atendimento com as suas secretárias, né, em alinhamento com as duas clínicas? Sim. A gente tem um padrão de atendimento, né, de receber o cliente, o paciente, né, no atendimento, começando lá pelo WhatsApp, né? Eu sou chato com as minhas secretárias, eu digo, manda áudio, conversa com eles, acolhe esse paciente, né? E aí, questão do atendimento, cara, eu sempre falo isso e foi um dos motivos que eu desfiz a equipe odontológica, né? Eu atendi por um tempo convênios, né? E eu sentia que quando meus colegas lá estavam atendendo, eles atendiam de maneiras diferentes, às vezes mais rápido, ou às vezes não entregavam o trabalho que eu exigia que era entregue. E eu sempre falo assim, cara, a pessoa está aqui dentro, ela é convênio, ela é pagando mais, pagando menos, é de graça, é o mesmo atendimento. Porque a pessoa não tem culpa de ela estar lá sendo atendida pelo convênio, né, cara? Então você tem que entregar o teu melhor, o teu tratamento de excelência. Foi quando eu decidi aumentar meu número de especialidades. Cara, eu vou fazer isso, fazer todos, eu vou entregar a maior quantidade de procedimentos possíveis, porque eu sei como eu estou fazendo e o que eu posso entregar, né? Eu não sou o melhor dentista do mundo, mas assim, eu procuro fazer o meu melhor sempre para os meus pacientes. E aí vem a qualidade dos materiais, né, cara? Eu vejo, muito normal, né, hoje em dia na clínica você vê pessoas, lentes de contato, né, a moda aí, né? Cara, tem de muitos valores, mas a gente precisa manter uma qualidade. E para você entregar uma qualidade, eu preciso ter um laboratório que me forneça um trabalho de excelência. E esse cara vai cobrar porque ele faz o trabalho de excelência. Ele também ele é melhor que outros laboratórios, né? Então, cara, além de você ter a técnica, né, que é muito importante, é você trabalhar com materiais, com entregas de qualidade, materiais de excelência. Eu falei ali na questão da Giza, né, da questão do Gabi e tal. A gente teve esse tempo atrás, no Dia dos Pais, para ser bem exato, eu entrevistei dois homens, né, justamente para trazer essa questão deles como gestores, deles pais, maridos, né, conciliar tudo isso aí. Esse tempo até eu chamei também a Giovana, que é da GTS, do grupo GTS, e ela também traz ali, né, como que ela ainda até brinca um pouco no episódio dela, assim, Giovana, como é que tu faz para conciliar, né, porque ela se tornou vó recentemente, né, dela assim, cara, eu não faço. Vai. Tem algumas coisas que eu erro, né, não tem como, né, e você, tu é pai né, das duas crianças, é dentista, né, na correria, você já comentou um pouco antes aqui, tem as duas clínicas, como que você administra aí os diferentes papéis da tua vida? Cara, eu acho que tem que saber separar, né, cada situação. Eu te disse no começo lá, eu sou apaixonado pela odontologia, eu respiro odontologia, eu estou sempre vendo coisas de dente, materiais, tentando trazer inovação, né, a gente acabou de comprar um scanner lá para a clínica para trazer novidade, né, câmera oral, eu estou sempre olhando, vendo o que tem de melhor. Mas eu até falo isso com a Giza, né? E às vezes a gente erra, né? A gente trazer o trabalho para dentro de casa. Eu acho que quando a gente entra para dentro de casa, a gente tem que ser pai, marido, né? Tem que ter esse tempo pra gente lá, né? É uma correria, né? A gente tá sempre correndo, a gente está sempre buscando, mas eu tento estar sempre presente
tudo que meus filhos fazem, minha filha principalmente, que ela tem mais tempo de escola, enfim, tem as atividades dela na escola. Nem sempre eu consigo, né, porque às vezes concilia os dias coincidência dos dias de ela ter alguma atividade, né, escolar e eu estar fora, mas de realmente dar a máxima atenção, né. Cara, eu sou doente pelos meus filhos, e na verdade tudo que eu faço é por eles, né, pela minha família. E então, se você não tirar um tempinho para você ser o pai, ser seu marido lá, não tem sentido a gente tá correndo, fazendo essa loucuragem da nossa vida aí, né. Legal. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do bloco 3, que é a parte de gestão e estratégia, e agora nós vamos passar para o bloco 4, onde a gente vai falar sobre visão de futuro. Mas antes de eu iniciar as perguntas do bloco 4, fique ligado aí que eu tenho um recadinho para vocês. O nosso episódio de hoje é patrocinado pelo Sicoob Cred Serrana, essa instituição financeira que acredita no empreendedorismo como motor da nossa comunidade. Então, se você está precisando de soluções financeiras, faça como eu. Procure uma das unidades do Sicoob Cred Serrana e cadastre-se e também o seu negócio. Estamos de volta agora com o episódio de hoje. Hoje eu estou conversando aqui com Marcos Palma, ele que é proprietário da Clinic Palma, contando a sua história aí sobre empreendedorismo, a sua história de vida, de estudos, formação, especializações e tudo mais. Nós vamos iniciar agora o bloco 4, Marcos, onde a gente vai falar um pouco de visão de futuro. Quais são os planos aí para a Clinic Palma para os próximos anos? Já tem algo em mente? Bora abrir uma terceira Otacílio Costa, Correia Pinto? Qual que é as ideias aí da Clinic Palma? Não, cara, nós temos um projeto já prontinho aí bora para rodar aí, eu e a Giza, né? A gente de fazer uma reforma grande lá dentro da clínica, né? Ampliar a questão de uma sala específica para o atendimento dela, que ficou um pouquinho parado esse projeto pela vinda do Gabriel, né? A gente queria muito esse filho, tentou lá atrás, e ela acabou perdendo o bebê, e aí a gente achou que não vinha mais. Veio, marcou o gol. Tacamos pau no projeto, veio o Gabriel. Aí a gente parou um pouquinho, agora acho que é o momento dela também cuidar um pouquinho dele, ele precisa, né? A gente tem uma frase da esposa do Celso, da Priscila, que é legal. A gente luta pela vida deles agora, né? Porque eles não têm limite. Então, a gente parou um pouquinho. E também a gente tem a ideia de ampliar isso para São Joaquim. A sala lá que eu já atendo hoje, ela já tem espaço para a gente montar também essa sala de atendimento da Giza. Então, são os próximos planos aí para a clínica. Primeiro é o nosso aumento aqui da estrutura aqui em Lages e depois em São Joaquim. E aí falando um pouco sobre a questão do mercado odontológico, assim, né? Quais são, você vê alguma tendência no ramo da odontologia ou alguma, vamos dizer assim, oportunidade que está por vir aqui? Cara, digital, essa é a palavra, né? A palavra, tudo que a gente tem aí vai virar digital e com a IA, né? A gente comentou ali a questão de adquirir o scanner, né? A gente já trabalhou com o scanner lá atrás, no momento que talvez, eu digo, foi errado, foi aquele passo que eu tive que retornar, voltar atrás um pouquinho, mas a digitalização na odontologia, ela é sem volta, é um caminho sem volta, questão de trabalhar imagens, né? E, cara, a IA vem muito forte. O pessoal fala que a IA vai substituir os dentistas. Isso não, porque esse acolhimento, essa questão do contato ali, né? Muitas questões técnicas mesmo, ela não vai conseguir fazer, mas a gente tem muitas situações já da IA trabalhando, principalmente na resolução financeira, de gestão, de agendamentos, então isso é uma questão que vem forte aí. Uhum. Existe algum sonho ou alguma meta assim que você tenha traçado que você ainda deseja realizar profissionalmente? Cara, eu sempre digo que quando eu termino uma especialização, eu digo essa é a última. Eu falei isso na primeira. Né? Então, assim, eu não me vejo hoje mais galgando novos caminhos dentro de parte de especializações.
Porém, a odontologia digital vem aí, né? Em força total. Mas assim, planos futuros. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Né? Ter mais tempo e mais dinheiro, né? E aí vem uma conversa que o Celso... Gosto muito de conversar com o Celso. Ele, cara, você precisa terceirizar a tua mão de obra. Eu vou ter que voltar nisso, né, cara? A minha ideia futuramente... Eu sou apaixonado por implantes, cara. Foi uma área que eu me descobri... eu adoro ver o resultado na boca dos pacientes e aquilo ali realmente é transformador, porque você pega muito na dor do paciente lá, né? O paciente que não consegue comer, não consegue se relacionar, e você devolver os dentes fixos lá para o paciente. Então, assim, eu pretendo futuramente ficar somente na área da cirurgia, né? Trabalhando em cirurgia, eu digo que o cirurgião trabalha pouco, ele trabalha das 2 às 6 e vai para casa, né? Hoje eu saio do consultório 9, 8 da noite, né? Então tem dias que são bem cansativos mesmo, né? É a questão do delegar tarefas, né? Exatamente. Eu lembro quando eu iniciei aqui no escritório, cara, era praticamente quase tudo comigo, assim. Era eu e mais um, né? Então eu tinha, que nem tu falou antes ali, tinha que bater o escanteio, correr na área e fazer o gol, né? É difícil a gente conseguir desvincular isso, né, Juliano? Mas assim, eu estou tentando aprender, né? E a ideia é de quando as clínicas crescerem, né? Tô dando esse tempinho pra gente, até para questões financeiras, acertar, tá tudo ok, né? Eu vou ter que ter uma equipe trabalhando para mim, porque aí eu não vou ter braços para conseguir atender as duas cidades, né? E o bom de, pelo menos comigo, eu acredito que contigo deva acontecer isso também, a hora que você fizer essa terceirização, delegar essas tarefas, né? Porque como você sempre atuou, né, que vamos dizer assim, agora eu vou ter um especialista em orto aqui, né? Como você atuou muito com aquilo ali, você vai conseguir cobrar, você vai conseguir fazer esse olhar, né, do dono da clínica para aquele profissional, né? Diferente daquele cara que muitas vezes nunca tocou, né, naquele serviço, né? Tem o Vinícius, ele fala no episódio dele que ele sempre foi o cara do TI, né? Ele sempre programava, né? E hoje ele está na parte de gestão da empresa, né? Ele tem outros programadores trabalhando para ele, mas como ele já programou há um tempo atrás, ele consegue cobrar, ele sabe onde é que está o erro e tudo mais, né? Então eu acredito que isso também vai ser fácil para você delegar essas tarefas. O difícil é você achar alguém que consiga se enquadrar no que você quer. Seja igual a você, né? Daí a gente volta lá para a questão da gestão de pessoas e aí é essa vida de empreendedor. Exatamente. Se você hoje pudesse dar um conselho aí para quem quer se tornar um dentista ou aquele cara que está saindo agora da faculdade de odontologia e está pensando em abrir sua própria clínica, qual conselho você daria? Seja arrojado, mas com segurança. Né, cara? Eu digo assim, quem não tem ambição e você colocar metas que sejam palpáveis, né, que sejam possíveis mas sempre coloque metas além do que você já tem, né? Então tem ambição no teu negócio, tem ambição no teu crescimento profissional, porque você precisa, né? Precisa sair desse marasmo, né? Eu tenho colegas, cara, que ficaram parados, né? Estacionaram lá na profissão e vivem aquele feijão com arroz ali a vida toda. Feijão com arroz é bom, cara, mas você pode comer um caviar, você pode comer uma costela, você pode ter coisas diferentes. Então, assim, mas com segurança, né? O que eu disse, questão financeira, cara, é um empecilho que vai, às vezes, te segurar muito tempo. E eu acho que talvez eu já estivesse num estágio mais adiante, cara, se eu não tivesse errado tanto financeiramente lá atrás. Né? De, às vezes, cair em história de vendedora, eles te empolgam e você vai no impulso, né? Então, eu tenho essa ideia, assim, de a gente ter ambição, mas com segurança. Hoje é o meu norte, assim, questão até da reforma da clínica, a gente são valores altos, então segurando justamente para a gente não dar o passo maior com a perna. Hein? Passando para o próximo bloco agora, que é mais focado na questão de dicas mesmo, sim, tá, Marcos? Pegar um pouco da tua experiência, né? Você comenta agora dessa questão aí, né? Para não cair
nesses golpes dos vendedores, né? Ficar mais atento nessa questão, assim. Quais são as habilidades que um profissional hoje no ramo de odontologia precisa desenvolver assim para ser um bom gestor? A gente já falou na parte de gestão financeira, que eu acredito que seja uma das... né, se a gente colocar assim, 3 habilidades, gestão financeira seria uma delas. Quais outras você diria assim que um cara que quer ser dentista de sucesso precisa ter? Cara, eu acho que gestão de pessoas, né? Ter a habilidade de você trabalhar e entender, porque é difícil, né, cara? Ninguém é igual a você e a pessoa, às vezes, aquele dia você não tá bem, mas a pessoa também não tá. E ali pode, eu digo, encostar os fios das duas pessoas ali e dar um atrito que seja evitável, né? Normalmente a gente trabalha muito com mulher, né, cara? E mulher tem o dia que ela não tá bem, ela não né? Então você entender, aquele dia você ficar mais no stand-by, né? Mas também saber que existem regras e que você é o chefe, você é o patrão e você precisa delegar as funções, né? Então eu acho que gestão de pessoas é uma condição aí bem importante, né? Eu sei que tem dentro da odontologia Sucesso Odonto, né? Odonto Prime. Sim, tem o Ricardo Novak. Né? Tem o Novak, isso. Eu sei que tem uns, vamos dizer assim, uns gurus dentro do mercado, né? Existe algum curso, livro, ou até mesmo um mentor aí? Você comentou até do professor, né? Eu acho que foi o teu professor lá de Toronto, né? Sim. Mas existe algum curso, livro ou mentor aí que você tenha gerado um grande impacto para a sua carreira? Cara, eu vou dizer uma pessoa, eu já até citei ele aqui e eu falo para todo mundo, cara. Quem me deu a virada de chave na odontologia foi o Mohamed. Eu sei, ele tem várias... Hoje o cara é muito forte, ele tem várias empresas, né? E o que me fez virar, eu digo, cara, eu sigo muito assim, eu vejo muito ele assim, né? Claro, são situações financeiras até diferentes, mas ele me disse uma vez... Eu estava na especialização de endodontia, tinha terminado e tal. E cara, no posto de saúde, muitas pessoas me falavam assim, cara, doutor, você coloca aparelho? Doutor, você coloca aparelho? Todo dia. E eu saí da faculdade dizendo assim, cara, eu nunca vou colocar aparelho na minha vida. E um dia nós estávamos numa roda no antigo Arena aqui em Lages, vendo lá, tomando uma cerveja. E eu dizendo, cara, mas o paciente me enche o saco com questão de colocar aparelho, cara. Ele disse, então vamos fazer uma especialização comigo. Eu disse, não gosto. Ele disse, cara, as pessoas reclamam que o cavalo não passa encilhado, só que o cavalo passa encilhado toda hora na frente de vocês que não sabem montar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu cheguei no outro dia no posto de saúde, os 4 primeiros pacientes que eu atendi, os 4 perguntaram, você coloca aparelho? Eu disse, cara, vou fazer curso de especialização. Então, assim, cara, eu vejo que ele é muito visionário, cara. Ele tem muita visão de negócio, de empreendedorismo, né? E eu vejo muito, me vejo muito nele lá nessa questão de empreender, cara, de empreender. Então, eu sempre digo que, cara, aquela palavra de o cavalo passar encilhado várias vezes, você saber montar, mudou a minha vida, cara. Porque a partir daquele momento eu comecei a especialização, surgiu a oportunidade de eu assumir um consultório de um professor, porque como eu já tinha muita prática manual, eu estava na frente dos colegas dentro da própria especialização, ele me convidou para assumir o consultório dele, e ali foi uma virada de chave na minha profissão mesmo. Tu comentou lá no início do nosso episódio ali que a odontologia te traz a questão do propósito, né, de você transformar vidas, transformar sorrisos, né? Existe uma história marcante de algum paciente ou situação assim que te marcou, que te impactou profundamente, que tu lembra? Cara, assim, teve um caso, ele não é nem meu paciente, mas ele era da nossa clínica lá em São Joaquim, um senhor de 83 anos, se não me engano, que ele usava próteses, dentaduras, né, em cima e embaixo. Ele procurou a clínica lá para... Cara, as próteses não paravam mais, porque a pessoa vai ficando velha, ela vai perdendo a musculatura, né, e aquela prótese fica solta. E ele... Cara, 83 anos, não vale a pena eu fazer mais isso daqui, fazer implante, estou morrendo e tal. E eles trabalharam lá, né? Eu fiquei um pouquinho de fora dessa negociação, porque não era a minha área lá dentro da clínica. Eles acabaram convencendo ele a fazer implantes dentários. E
E, cara, depois de 4 meses que ele realizou o tratamento, ele chegou lá com uma caixa de isopor gigante, assim. Ele falou assim, eu vim trazer para vocês uma ovelha, carneada e tal, porque fazem mais de 50 anos que eu não sentia o gosto de uma carne de ovelha. E ele encheu o olho de lágrima. E, cara, e hoje eu sinto o sabor que eu sentia lá quando eu era criança. Então eu quero que vocês sintam também. Ele veio lá entregar a cara e aquilo me marcou muito. Eu disse, cara, como a gente mudou, uma pessoa com 84 anos, 83, 84 anos, vindo dar esse depoimento. Então, assim, isso foi uma história que me marcou, né? Eu participei indiretamente lá do tratamento dele, mas, assim, me marcou bastante, né? Uhum. Bacana. Hoje eu estava vendo uma ovelha para comprar. Chegou a dar vontade agora. Uma costelinha de ovelha. Uma final de semana. Lá no Empório das Carnes, eu tive hoje lá. Ô Silvério, separa aquela carninha pra nós. Cara, dentro dessa tua jornada aí, qual que foi, né? Você lembra de alguma decisão mais difícil que você teve que tomar ali como empresário na odontologia? Cara, foi aquela história que eu te disse do scanner, né? Foi um tratamento, eu me empolguei muito na época. Era um diferencial aqui em Lages, as poucas pessoas tinham na época esse tratamento, esse diferencial, e eu acabei dando um passo maior que a perna ali, né? Então eu tive que voltar atrás. Na época ali foi um investimento muito pesado que eu tive que pagar pesado para desistir do procedimento do equipamento. Então, assim, cara, foi um baque ali. Foi uma época que eu disse, cara, tá tudo errado aqui. E eu tive que colocar os pezinhos no chão e dizer, não, vamos dar um voo um pouquinho menor aí, né? Bacana. Pessoal, nós vamos chegar no nosso último bloco agora, que é o Ping Pong de Dono. Você que acompanha já o nosso canal aí sabe que é um momento onde eu faço aí perguntas diretas para o Marcos. Daí você responde aí, não necessariamente com uma palavra, né? Mas responde com o que vinha aí na tua cabeça, beleza? Tá certo. O que define a sua gestão? Cara, esperançosa? Cara, a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Uhum. O maior desafio de empreender na odontologia? Cara, é você acompanhar a tecnologia. Se não fosse dentista, o que você seria? Cara, seria torcedor do Corinthians só. Não me vejo em outra coisa. Seu maior orgulho profissional? Maior orgulho profissional? Cara, são vários momentos, assim, você ver a felicidade eu tenho um espelhão grandão lá no meu consultório, na hora que eu vejo o paciente olhar lá na frente e dar aquele sorriso, assim, isso aí é gratificante pra gente. Uma mania sua dentro do consultório? Cara, isso é engraçado, é uma mania de dentista, tá? A gente tem a seringa que sai o arzinho, sempre que eu vou atender alguém, eu coloco pra baixo pra testar qual é o ar, qual é a água, só que eu faço isso há 20 anos, tá? Então, assim, eu sempre eu faço isso. Café antes ou depois do atendimento? Cara, antes, durante e depois, inclusive agora. Técnica ou relacionamento com o cliente? Cara, aí tem que ser os dois, cara. Não tem como, né? Se você for ruim de técnica, você não vai entregar um trabalho. Se você for ruim de relacionamento, você não vai ter o cliente. Ter minha própria clínica é? Desafiante. Lages ou São Joaquim? Os dois, cara. Amo as duas terras aí. E para encerrar, então, se você pudesse voltar lá em 2008, o que você diria lá para o Marcos recém-formado? Cara, siga em frente. Não caia em contos de fadas, porque não existe milagre. Não existe milagre financeiro, não existe milagre na profissão. Seja arrojado, mas seja cauteloso, né? Não tente abraçar o mundo, porque você não vai conseguir, e não tente fazer o que você não sabe ainda, né? Então, se você não sabe entregar um resultado, não desafie a biologia, porque ela vai te cobrar. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Conversa de Dono. Você que chegou aqui e ainda não segue o nosso canal, então já dá o likezinho e compartilha esse episódio aí com outros profissionais que possam também se inspirar nessa história aqui do Marcos. Marcos, tu tem um minutinho aí para encerrar? Cara,
Obrigado aí, Juliano, pelo convite, né? A gente já tinha conversado algumas vezes, não se enquadrava, né? Inclusive nossos churrascos no final de semana não tem saído mais, né? Vamos fazer essa ovelha. Com certeza. Cara, eu quero fazer um convite para quem está assistindo aí a conhecer a nossa clínica, né? Eu digo que é um cantinho pequeno, mas aconchegante. A gente tem lá tudo que pode ser de mais moderno, a gente está trazendo para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Nosso diferencial é esse acolhimento, esse contato dentista-gestor, dono da clínica com o paciente, né? De você estar conhecendo a Clínica Palma, conhecendo a minha, as Dudas, as minhas secretárias, as duas Dudas, vou dar um beijão, inclusive uma das Dudas está casando hoje, né? Muita felicidade lá para ela. Conhecer a Giza, o trabalho da Giza é fantástico, né? Questão de transplante de sobrancelhas, de design de sobrancelhas, um trabalho diferencial que a gente traz lá para a gente. Realmente é um trabalho que a gente pega o paciente pela mão e coloca no colo, né? Então, se você tem essa dificuldade, esse momento ali de vergonha de sorrir ou algum problema estético, nos procure, que a gente vai tentar trazer você para o melhor que a gente pode e que seja viável para você. E mais uma vez, Juliana, agradecer você, toda a tua equipe aí, pela prestação de serviços que você já faz lá com a gente, né? E pela oportunidade de estar aí conversando com o pessoal aí também. Giza, espero você aqui no próximo episódio. Pessoal, valeu e nos vemos!